Graça e paz, meus amados. O meu nome é José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mais um vídeo, o qual fala da revelação da graça de Deus, tá? Que trouxe através de Paulo, que foi colocado por Jesus no terceiro céu. Eu estou aqui para esclarecer e para ensinar, tá? Fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, me coloco na tua santa e gloriosa presença para poder o Senhor trazer esta mensagem, essa revelação de Cristo, ao qual vai revelar para mim, para que eu revele para as pessoas, os meus ouvintes que vão assistir no meu canal, meu Deus. Neste momento eu te peço que tu acenda a luz que está dentro de mim, para que eu possa, oh Deus, revelar a passagem para este povo, essa revelação. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que tu tem para cada um de nós. Amém? Meus irmãos, meus amados, quero dizer para vocês o seguinte, meu amado. Toda vez que eu começo este vídeo da revelação, eu quero passar para vocês algo que às vezes muitas igrejas não entendem, e muito crente que está sentado lá na cadeira também nunca ouviu essas explicações que hoje a gente traz para vocês. Toda vez que eu vou começar um vídeo desse, eu começo mostrando para vocês Mateus 10, o versículo 5 e 6, ao qual Jesus envia os seus discípulos para as nações, e diz: não ireis para o caminho dos gentios, e nem entrais em cidade de samaritano. Vê o quanto que Jesus é organizado nos seus mandamentos, quando ele quer, se refere a algo para que nós venhamos fazer. Então, lembra-se, quem foi pregar para os samaritanos? Ele disse para não pregar para samaritano, porque os discípulos, 12, tinham que ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não entrar em caminho de gentil. Então, não é para pregar para o gentil, e quem foi pregar para os samaritanos foi o próprio Jesus. Lembra lá do poço de Jacó, aonde aquela mulher, a samaritana, ela foi a primeira a qual Jesus, ele ia passar por Samaria. Como chegou no poço chamado Poço de Jacó, ele despediu os discípulos para ir à cidade comprar pão, que é daquela hora sexta. O que acontece? A hora que a mulher ia tirar água, que está lá escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 5 ao 19, então, ele pede de beber, estava ele sozinho e a mulher, porque o discípulo não ia participar, não era para ele participar, porque isso era algo que era ele que tinha que fazer, igual o evangelho do gentil é Paulo que tem que fazer, não é os apóstolos, os discípulos de Jesus, cada um no seu quadrado. Jesus é organizado. Ele pregou para a samaritana, pode ler lá que eu passei para vocês, João 4, 5 a 19, e Paulo pregou para os gentios e os discípulos, os apóstolos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que para as ovelhas perdidas da casa de Israel? As ovelhas perdidas. Ovelhas são aqueles de Deus que estavam dispensos. Os que não são de Deus não são ovelha, são bode, são joio. Tá? São joio. Agora, ele trata os dele, mesmo estando fora dele, como ovelha. Para poder trazer essas ovelhas, tirar da lei de Moisés, que ele estava tudo debaixo de um preceito de morte, a lei trazia morte, tá? E trazer para a luz, que é a luz do Evangelho da graça de Cristo, e eles não ficam lá, eles vêm para cá. Então, como era uma época de tribulação, onde eles tinham que chegar até o ano 70, para cumprir todas as coisas daquela geração que tinha que findar, desde de Adão até Zacarias, aquela geração tinha que findar, então tinha que pregar o evangelho para aquele povo que estava se findando, que dali para cá ia começar um outro mandamento, que é o mandamento de Cristo, ia começar uma nova aliança, um novo preceito e um novo pacto. O pacto da antiga aliança ali estava se findando. O fim da lei era Cristo, para todo aquele que crê. Se você não crê, então você não está com Cristo. Amém, meus irmãos? Então, ali os discípulos foram pregar para as ovelhas perdidas, Paulo foi levantado na frente, tá? Depois da morte e ressurreição de Cristo, mas os discípulos, lembra que ele era o filho de Maria? O Nazareno estava em carne, não tinha ainda morto e ressuscitado, ele estava ali junto com os discípulos, ele chamou ele em vida na carne.
Tá? E Paulo, você lembra que foi depois da ressurreição? Que era um evangelho que estava oculto, que ainda não tinha sido revelado. Então, aqui, antes da cruz para trás, meu filho, até o ano 70, depois eu vou ver para você aqui a profecia de Daniel, tá? Anos 70, tinha que se cumprir todas essas coisas e começar uma nova era, uma nova aliança. Amém? Então aqui, ó. Ô Maria, vem cá, filha. Tá, irmãos? Vou te mostrar aqui que o evangelho, ó, ora. Deixa eu mostrar aqui, tá? No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Está aqui, ó. Romanos 16, 25. Para ser. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação. O evangelho de hoje é de revelação. Revelação. Não estamos falando de profecia, tá? Revelações bíblicas. As cartas de Paulo é tudo de revelação. Amém, meu irmão? Tá? O do mistério, tá? Era o mistério que, desde os tempos eternos, esteve oculto. Olha. Alguém já falou isso para vocês? Que o evangelho que vocês têm aqui de hoje é o evangelho que estava oculto, foi revelado depois da morte. Então nós estamos falando hoje aqui de um Cristo depois da cruz. Não antes da cruz, tá, irmão? É Cristo depois da cruz. Se alguém vir pregar um Cristo depois da cruz, todos os livros do velho pacto, da velha aliança, do velho testamento, ele se traz de novo ao mundo físico, ao mundo carnal. E pelo mundo físico, ninguém é justificado. Só é justificado com esse evangelho que estava oculto, ó. Oculto. Esse evangelho só foi revelado a Jesus, ele teve que morrer, ressuscitar, sentar à destra do Pai, que passou esse evangelho para ele, que ele levou Paulo, que passou para Paulo. Esquece tudo antes daqui, ó, antes da cruz. Como você está antes da cruz, está no mundo que é antes da cruz. Você está no mundo físico. Vamos ainda para Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 10. Efésios 3, 8 a 10. Para a gente confirmar que este evangelho era o evangelho que estava oculto. Irmão, quando as igrejas, ela começa a pregar, eu falo isso não é porque eu estou pegando o pé das igrejas, eu quero ensinar. Não é eu só. Entra no YouTube hoje, graças a Deus, por esse aparelho, que foi Deus que levantou. Para que a gente tenha liberdade. Porque nas igrejas a gente não tem a liberdade de pregar esse evangelho. Tá? Ó, Efésios 3:8. Vê como é? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, que somos nós. Olha, irmão, quem não é judeu é gentil. Entre os gentios, por meio do evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo. A riqueza. Então, a igreja, ela tem pela obrigação de anunciar este evangelho. Versículo 9. Este evangelho, tá? Ao qual elas ocultam. Vê o versículo 9, tá? Demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério. Ó, gente, tá como mistério. Porque mistério é segredo que não era revelado, tá? Revelado. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Jesus Cristo, para que agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados, potestade nos céus. Então, irmão, este evangelho, ele estava oculto, só para ser revelado depois da cruz. Então, quando Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele já levou Paulo e trouxe essa revelação, a qual hoje continua oculta. Esse evangelho, que é o evangelho da predestinação, que é as palavras
inefável que Paulo viu lá no terceiro céu, eles não estão contra essa igreja, não pregam. A igreja volta com todo mundo para o mundo físico, o mundo de Moisés, pregar os livros da lei, ou os livros das ovelhas perdidas da casa de Israel, ao qual, depois da cruz, a gente não é mais ovelha perdida. Depois da cruz, da ressurreição de Cristo, ao qual ele revelou a graça, a gente passamos agora de ovelha perdida para filho de Deus, não somos mais perdidos. Mas se vocês retrocedem, você volta à ovelha perdida. E a ovelha perdida não tem salvação. Está perdida. Então, essa graça Deus já nos deu. Então, era um evangelho que estava oculto para ser pregado somente a depois da ressurreição de Cristo. Amém, irmão? Vamos lá. Eu quero que mostre para mim Daniel 9:2. Daniel 9:2. Porque, meus irmãos, pega uma canetinha, eu insisto com isso, né, para vocês anotando, que é para vocês, em tempo de ficar criticando isso que nós estamos mostrando para vocês, que vocês vão ler texto por texto, respeitando a ordem, tá? Respeitando cultura, a história, tá? E o tempo que foi escrito, para quem que foi escrito e quanto que foi escrito, tá? Porque aquilo que era para aquela geração, o pessoal traz como se fosse hoje. A gente lê a Bíblia que foi escrita, o Novo Testamento 2000 anos atrás, e o Velho Testamento cerca de 5000 anos, a igreja mostra que foi acontecendo agora, hoje. E hoje é história. História, porque hoje a palavra está escrita no meu coração, na minha mente, na minha cabeça. Então, muita coisa, Deus me revela e eu falo, eu passo para vocês. Amém, irmãos? Vamos lá. Daniel 9:2. Daniel 9:2. Daniel 9:2, um minutinho, nós estamos fazendo ao vivo e a cor está para vocês, tá ok? Livro de Daniel 9:2, ó, presta bem atenção, irmão, que fala aqui, ó, Daniel 9:2, ó, a revelação 700 anos antes de Cristo vir, tá? 700, alguém está falando aqui, ó, no princípio do ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as solações de Jerusalém. Era de 70 anos. Tinha de cumprir a solação. Sabe a solação? Era a grande tribulação, ao qual com destruir o templo, assediaram a cidade. João vê no Apocalipse, que aqui o Apocalipse foi no ano 68, tá? A revelação do Apocalipse. Então, João via a cidade destruída, a igreja incendiada, e o pessoal traz que é fogo para hoje. Tá? Fogo para hoje. Não é, João já via que estava acontecendo isso aqui, ó. 70 anos, tá? 70 anos. Eu vou pedir que a Maria passe, mostre também Daniel, Daniel 9, ainda 9, e o versículo 24. Daniel 9, 24, para vocês ficarem bem por dentro, tá? Bem informado da situação. Daniel tem aí, tem, Daniel, versículo 24, o capítulo 24 e o versículo, ó, irmão, escuta bem o que está dizendo, ó. Daniel 9, 24. 70 semanas, que significa mesmo 70 anos, tá? Os 70 anos. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar as transgressões e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, as igrejas hoje, o que é que ela espera?
Ainda ontem eu estava no canal assistindo no meu celular e tinha um pregador falando sobre o novo tempo, que Jesus vai voltar. É só acontecer a reconstrução do templo. A terceira reconstrução já aconteceu. Quando Jesus derrubou o templo, que não ficará pedra sobre pedra estará derribado, que eu só tenho o muro da lamentação, que ele morreu e ressuscitou, ele já reconstruiu o templo. O templo hoje não é mais de tijolo, não é mais de pedra. O templo hoje é nosso, está reconstruído em nós, é nós. O templo é o Espírito Santo, é nós que estamos no templo do Espírito Santo, já foi reconstruído. Não espere mais reconstrução de templo de pedra, porque não vai ser mais reconstruído, porque Jesus tirou o templo de pedra. Ele pôs esse templo em nós. O Espírito Santo está em nós. É nós que somos a reconstrução, que somos um novo templo. Enquanto o povo espera ainda a reconstrução, não vai existir. Já existiu. O novo templo é nós, o templo agora é nós. Não é mais templo de pedra. O templo de pedra hoje não serve mais para nada. Amém, irmãos? Só para você ficar entendido. E outra, essa 70 semana, que é para ungir o Santíssimo, foi quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele veio de volta. O pessoal espera, irmão, nesse ano 70 aqui, ó, contando do nascimento de Cristo, Cristo nasceu, tá? Essa profecia está falando disso, ele nasceu, cresceu, com 30 anos ele foi batizado, começou o ministério dele, com 33 anos ele morreu, com mais 37 anos, porque é 70, aconteceu todas essas coisas naquela geração. Vou mostrar para vocês agora, para vocês começarem a entender o mistério. Vou pedir para poder colocar aqui para mim, fazendo um favor, o livro de Lucas 11, 49 a 51. Irmão, marca e fica bem prestando atenção nisso que eu estou ensinando para vocês, que as igrejas não ensinam, porque não fica um dentro das igrejas. Então não interessa para elas isso, tá? Então ela fica colocando jugo em cima de vocês, para vocês não entenderem, tá? E todo mundo comendo do reggae da velha... da primeira aliança, tá? Que hoje já foi abolida por isso, não vale mais nada. Nós não está antes da cruz. O pessoal que era antes da cruz, os discípulos, eles pegavam um Cristo vindo, que não tinha vindo ainda. Antes da cruz, esperavam Cristo. Só que nós, depois da cruz, nós não esperamos que Cristo já veio ali no ano 70. Vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem. Aí depois eu vou fazer um vídeo, na outra semana que vem, falando sobre Jesus já voltou e que nós já vivemos o reino de Deus na terra. Para vocês entenderem. Amém, irmão? Vamos lá. Lucas 11, 49. Tá? Só um minutinho, irmão, nós estamos fazendo ao vivo. Lucas 11, 49. Ó, presta bem atenção no que eu vou ler para vocês. Bem atenção, tá, gente? Por isso diz também a sabedoria de Deus. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Viu? Profeta e apóstolo lhe mandaria, e eles matarão. Uns a perseguirão. E a outros, vem aqui, comadre, e a outros, o 50, tá? Versículo 50, diz a sabedoria de Deus, é profeta e apóstolo, lhe mandaria, tá? Ó, o 50. Para que dessa geração, olha gente, preste bem atenção, para vocês verem, tá? Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo, preste bem atenção, desde a fundação do mundo, foi derramado, o 51, por favor, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo,
desde o sangue de Abel, o filho de Adão, que Caim matou, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Irmão, você sabe quem era Zacarias? Quem era Zacarias? O pessoal da igreja eles falam Zacarias, mas não sabe quem era Zacarias. Zacarias é o pai de João. Em que geração Zacarias estava? Na geração de Cristo. Ao qual ele vai, e Cristo veio naquela época para requerer o sangue da fundação do mundo até aquela época. Porque Davi para cá não ia ter mais isso. Ia acabar. Tá? Requerer o sangue, tá, daquela geração. Desde de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar. Como que pode trazer isso para hoje? Que Jesus vai vir uma tribulação, uma revolta, uma vingança hoje. Sendo que é naquela geração. Irmão, vocês não têm celular na mão? Vocês não têm internet? Hoje tem tão fácil de resolver as coisas. Gente, vocês lêem a Bíblia. A tecnologia hoje é tão avançada que não fique só lendo a Bíblia, não. Faça pesquisa pessoal, igual eu faço. Entra no Google e pergunta ao Google quantos anos tinha uma geração na era de Jesus. Que você, o Google, ele vai dizer de 100 anos, que era no tempo de Moisés, era de 100 anos. No tempo de Jesus era de 40. Passando de Jesus ali um pouquinho, de 30. Hoje é 10. Então, se nós está na geração de Jesus 40 anos, o Google vai lhe mostrar. Qualquer um que entrar no Google e perguntar, me mostre quantos anos tinha uma geração na era de Jesus, vai sair lá, 40 anos. Agora, faça a conta, irmão. Faça a conta. O ministério de Jesus do Batista foi com 30 anos. No ano 70, entra aí no teu celular e pergunta quando foi que a igreja de Cristo em Jerusalém foi destruída. Pergunta aí pra você ver. Ele vai sair no ano 70. E não tem nada a ver com a Bíblia, tá? O que o Google diz, tá? O Google fala realmente o que aconteceu. E nós fala pelas profecias, que está escrito na Bíblia. Pergunta aí que ele vai dizer. Pergunta aí pra você ver. 70, no ano 70. Agora, quantos anos era uma geração, quando foi derrubado o templo de Jerusalém? Ele vai dizer no ano 70. Me perguntei para tu ver. No ano 70. Que é aquela profecia do ano 70 que eu acabei de te mostrar, de Daniel. 70 anos. E o Google não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá? Ele fala realmente o que aconteceu. Então, irmãos, o que acontece? Faça a conta agora do ano 30, que começou o ministério de Jesus, até o ano 70, que ele disse que ia requerir nessa geração, a geração aqui, da área dele. Quanto é a geração? Vê se não está de 40 anos, de 30 a 70, 40 anos. Foi onde tudo isso aconteceu. Agora, vou pedir aqui para Maria colocar para mim, no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 31, só abaixo do 31, até o 35. Mateus 24, 31 a 35. E você que vai ver, presta bem atenção, irmão, para você ver o quanto vocês estão enganados dentro da igreja. E a gente sofrendo aqui com medo de Jesus voltar. Depois tem uma trovoada forte. Jesus está voltando. 2000 anos faz. Se ele vem para aquela geração, eu sou daquela geração? Não. Você sabe quanta geração tem daquela geração para cá? Tem 20 gerações, Jesus não voltou. É tanto da pesquisa de que Jesus vai voltar e não volta. Vamos lá. Ó, 24, bota aqui 31, tá, Maria? Volta para 31 aqui. Isso. Só presta atenção aqui, ó, vocês, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombetas.
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O outro versículo, o 32. Do céu. Aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brota folha, sabeis que está próximo ao verão, o 33. Próximo verão. Igualmente, quando veste todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E não veio ainda? O 34. Olha, gente, aqui está a resposta, tá? Aqui está a resposta. Presta bem atenção. É verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará aquela geração. Minha esposa está ali no celular, ó, fazendo as contas dela. Se ela tiver mesmo fazendo, ela vai ver que foi no ano 70, e se ela vai botar o Google, é 40 anos, uma geração. Então, naquela geração, acontecerá. E viu que o arrebatamento do 31, volta o 31 aí para mim, por favor. Volta o 31, por favor. Ó, e ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos. Presta bem atenção, escolhido, os eleitos, não é todo mundo. Os eleitos predestinados, os espirituais que ele trouxe para aqui, tá bom? Eles aqui, ó, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O segundo, o 32, aprender por 10, tá aprendendo? É aquele lá. Então, isso aconteceu naquela geração. Você sabe por que você não viu? Você quer ver hoje? Hoje? Você nasceu? Você está com 2000 anos? Se você está com 2000 anos esperando, se você é daquela, antes da cruz, você viu isso aqui, ó. Mas o que essa igreja diz? Não. Jesus vai vir, ainda vai arrebatar. Que Paulo diz lá de... Coloca aqui para mim, 2 Tessalonicenses 4:13. 2 Tessalonicenses, presta atenção uma coisa aqui. 2 Tessalonicenses 4, ou 1 Tessalonicenses, quer dizer, 1 Tessalonicenses 4, 13. Eu vou ler alguns versículos. Irmão, marca aí, tá? Fica marcando, fica ligado, tá? Nesse ensinamento, porque você não sabe o quanto isso traz um alívio pra gente. Que estamos esperando não ter salvação. A gente está esperando que estamos aqui porque Deus nos abandonou. Não está aqui que Deus abandonou. Vocês vão ver isso depois. Tá? Ó, 2 Tessalonicenses 4:13. Olha o que falou. Não quero, porém, irmão, que sejas ignorante. Olha, Paulo já começa dando uma pegadinha, tá? Ignorante. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança, porque não são de Deus, não são espirituais, não ressuscita. Vai ter uma segunda morte e voltar de novo para o sepulcro. O versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, com Deus os tornará a trazer com ele. Todos que estão em Cristo, ressuscita, ele leva, ele traz, ele faz, para ele entender. O versículo 15. Porque dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha, irmãos, quando vocês lêem a Bíblia, prestem atenção aos detalhes. Olha o que Paulo está dizendo aqui, nós, ele está incluindo ele. Você está incluindo ele? Isso é na época dele. Foi aquela ressurreição. Ele está falando nós, ele está se incluindo. Você sabe por que ele não participou disso aqui? Porque Nero decapitou, degolou antes disso aqui. Mas ele sabia que isso era para o tempo dele. Que ele está se incluindo. Nós,
Os que ficamos, nós que ficamos, ele está no meio, aquela geração está no meio. Ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem em Cristo. Ressuscita todo mundo. Paulo está se incluindo, tá? O versículo 16, para nós encerrar essa série, diz assim aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta. Você viu que ele ajuntou de um vento no outro? Todos ressuscitaram. A igreja está esperando isso hoje. Volta para mim no versículo 14, por favor. A igreja está esperando isso hoje. Ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O 13. Nós não recuar um pouquinho o 13. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. A passagem é aquela lá que eu falei para você, né? Eu falei o 13 era o 14, que era para poder colocar. Coloca aí dentro da Maria, para me explicar melhor aqui, o 14. Porque se cremos, ele está envolvido, tá? Se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então, Paulo, ele se incrói, ele está envolvido no meio, porque foi para a geração dele, foi para aquela geração. Gente, não se espera isso mais hoje, nesta geração. Amém, irmão? Jesus, ele veio vingar o sangue desde o princípio da fundação do mundo até Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista, que pregou o batismo, tá? Até ali. Então, no ano 70, que diz o profeta Daniel, o qual vai ungir o santo do santo, que é Jesus, a unção é no mundo espiritual. A igreja, o que é que espera hoje? Que ele disse que ele vai vir na nuvem, todo olho vai ver. Que ele vai vir na nuvem e todo olho vai ver. A igreja espera que ele vai vir na nuvem e todo olho vai ver. Irmãos, deixa o Espírito Santo ensinar vocês. Se Jesus morreu e ressuscitou, ele está à destra do Pai em espírito, ele vai voltar em espírito, todo olho nós se vê, para ver ele tem que vir em corpo de carne. Ele para vir em corpo de carne não é ressurreição. Sabe o que a mãe chama isso? Reencarnação. Tu acha que Jesus vai se reencarnar? Voltar à macumba, ao mundo espiritismo? As igrejas esperam Jesus reencarnado. Ele veio no ano 70 como filho do homem. Por que filho do homem? Como falou para Caifás. Caifás falou para ele ali no livro de Mateus 56, no versículo 64. Vou mandar a Maria colocar aqui para mim. Mateus 26, 63, 64 e 65. Mateus 26. Vamos começar do 63, para vocês entenderem. Entenda, viu, irmão? Vão anotando, tá? Eu estou explicando com paciência, calmo, tá? Alguém que não gostar do meu modo, eu estou vendo para vocês que eu estou começando a fazer os meus vídeos, tá, irmão? Eu estou cada dia tentando melhorar mais, me corrigindo, tá bom? Uma coisa eu prometo para vocês, vai ser um dia que vai sair perfeito, eu não sei quando, tá? Mas uma coisa eu digo, não olhe para a minha voz, não olhe para o meu físico, mas olha para o fundamento da palavra, tá? O fundamento da palavra, esse que é importante, tá bom? Mateus 26, 63. O que importa é o conteúdo, tá? O meu físico, a minha área, onde eu estou, não importa. O que importa é o conteúdo da palavra. É trazer vocês para um mundo diferente, a qual vocês não ouvem. O evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho que vocês não escutam da igreja, tá? Então vamos lá. Mateus 26, 63. Escuta bem aqui, irmão. Ó. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe:
conjuro-te pelo o Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O 74, Filho de Deus. Vamos lá. E disse-lhe Jesus, tu o disseste, e digo vós, porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Irmão, só um tempinho. Porém que vereis. Vereis, ele está vindo alguém. Ele está falando com alguém. Se vereis, vocês vereis, vocês vão ver o Filho do Homem. É naquela época, não é hoje. Vocês vereis. Em breve. Não é hoje, 2000 anos depois, em breve. O que é em breve é para já. Senão perde a validade. Perde o valor. Se Jesus disse que vem em breve e não vem, perde a validade. Tá? Perde a validade. Então, disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Coloca para mim o 65. Escuta bem aqui, ó, irmão. Filho do homem. Filho do homem, tá? Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfêmia, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Você sabe por que ele está dizendo que ele blasfêmia? Porque quando ele disse lá no versículo 64, volta lá, Maria, também no 64. No 64, que ele vê o Filho do Homem, era uma afronta. Porque ele, como filho do homem, ele vai vir para vingança. E toda vez que ele fala nas cartas dele que ele vinha vir como filho do homem, para vingança, filho do homem, era uma afronta. Por isso ele disse blasfêmia. Blasfêmia. Em primeiro lugar, ia derrubar o templo. Depois que ia derrubar o templo, tá? Ele não aceitava que era o bem maior da lei. Tá? O símbolo maior da lei era o templo, a igreja. Ele ia derrubar. E quando ele disse que ia ver em breve o Filho do Homem, ele disse blasfêmia, porque o Filho do Homem era o Cristo que ia vir como homem para se vingar no ano 70. E veio no ano 70, a qual as igrejas esperam hoje. Gente, eu vou mostrar 2 versículos aqui para você ver. 2 versículos. Mateus 10, 23, Maria. Mostra ali para mim. Mateus 10, 23. Aí depois eu vou fazer um vídeo dessa mensagem, Jesus já voltou, com mais detalhes, está mais profundo, para vocês entenderem melhor. Aqui estou só mostrando o começo da graça de Cristo, o reino espiritual que nós vivemos hoje, tá bom? Eu estou começando esse vídeo, tá? Mateus 10, 23. Mateus 10, e vou fazer uma pergunta para vocês me respondem. Vou citar 2 versículos para vocês me responder. Tá? Olha lá. Mateus 10, 23. Vamos lá. Ó. E quando após vós perseguires nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabarás de percorrer as cidades de Israel, vê que é Israel, tá? Tudo é Israel. Para nós não tem tribulação, Israel, sem que venha o Filho do Homem. Vem cá. Se ele não, antes de percorrer a cidade pregando o Evangelho, ele vinha vir. Vocês vão ver vir o Filho do Homem. Olha lá. De Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, se ele não veio, ele mentiu. Ele mentiu. E se eles estão aguardando, eles estão fazendo aniversário de 2000 anos. E aí, o que é que vocês me dizem? Vou mais um versículo, tá? Porque eu dou prova, tá bom? Quando eu falo uma prova, eu dou prova. Mateus 16, 28. E isso, irmão, tá descendo aqui, ó. Na minha cabeça, tá? Eu tô com o caderninho aqui aberto, com meus estudozinhos.
que eu faço aqui para adiantar o lado, um rascunhozinho, mas isso não está aqui no meu estudo, não. Está descendo fresquinho aqui na minha cabeça, tá? Eu estou citando para vocês. É assim que é a graça, Deus revela, tá? E você vai na Bíblia e encontra. Eu estou falando em Mateus 28, a mulher vai pôr ali Mateus 16, 28, para ver se eu estou mentindo. Mateus 16, 28. Mateus 16, está aqui, Mateus 16, 28. Vamos ver? Bora lá, ó. Lê comigo, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem em seu reino. Então, vou perguntar para minha esposa aqui, tu pode me responder isso aqui? Jesus veio ou não veio? Se ele não veio, a Bíblia está mentindo, ele mentiu. Ou ele é mentiroso? Jesus pode ser mentiroso? Não. Ele não pode mentir. Jesus não é mentiroso. Tá? Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Se ele veio no seu reino, então, se ele já veio, se ele não veio, ele está mentindo para os discípulos. E se os discípulos estão esperando para poder, não provarão a morte. Então, está fazendo aniversário de 2000 anos, calma, de 2000 anos, de 2000 anos. Vou citar mais um versículo para me terminar aqui, irmão, para me findar esse terceiro vídeo, tá? Tito 1, 1 e 2. Tito 1, 1 e 2. Vocês me respondem essa pergunta que eu fiz para vocês agora? Se alguns dos que ali estão, dos discípulos, não provarão a morte até que ele venha, ou ele mentiu, as igrejas não estão esperando ele voltar, não está? Então o discípulo está com 2000 anos. Se a igreja está esperando ele voltar porque ele não voltou ainda, os discípulos estão vivos com 2000 anos. Eu quero me encontrar com um deles e conversar com eles e quero ver qual é o segredo de durar 2000 anos. Ou do contrário, ele mentiu. Então aqui, ó, irmão. Presta bem atenção aqui, ó, para me encerrar essa terceira live, tá? Esse terceiro vídeo para vocês, tá? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, que é aqueles predestinados. Quando eu falo eleitos, são os predestinados, que as igrejas não mostram que vocês são eleitos, que a morte não tem mais poder sobre nós, que ele já repreendeu a lei do pecado e da morte, tá? Eleito de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, o versículo 2. É agora aqui. Versículo 2, só para vocês entenderem. Olha lá, presta atenção. Em esperança de vida eterna, de novo, eterna, a qual Deus, que não pode, é o quê que está escrito aqui? Mentir. Se ele não pode mentir, ele já veio. As igrejas estão esperando a volta dele. Todo dia está lá dizendo, quando Jesus voltar, Jesus vai voltar. Jesus já voltou. Deus não pode mentir. Ele diz que algum deles não provarão a morte até que ele venha no seu reino. Ele falou para Caifás, breve vereis o Filho do Homem vendo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E as igrejas estão aí, pregando. Mas graças a Deus, está descendo uma nuvem espiritual em cima deste país, que está revelando uma nova safra de pessoas, incluindo o velhinho aqui no meio, para que venha revelar a verdade a este povo, inclusive aos pastores, aqueles que crêem e quiserem se libertar da lei de Moisés, do ministério de morte, e vir para a maravilhosa luz, viver a vida em Cristo, o reino de Cristo, a predestinação, e ter certeza que ele é um filho de Deus e está no reino de Deus,
está aqui agora se revelando. Muita igreja vai fechar a porta. Porque o pessoal não são burro. Eles estão crendo que algo está acontecendo. Irmãos, eu estou encerrando aqui o terceiro vídeo, tá bom? Falando do reino de Cristo. Nós vamos prosseguir com mais um vídeo, não hoje, tá? Então, eu peço que vocês assistam, que dê like, para que eu possa estar no YouTube, tá? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém. Até o quarto.